Olá! Hoje, na faixa Território Aberto da E-Paraná, você vai assistir a mais uma edição do programa Um Escritor na Biblioteca, realizado em parceria pela Biblioteca Pública do Paraná e pela E-Paraná TV. Marçal de Aquino é paulista da cidade de Amparo. Já trabalhou como jornalista, escreve ficção adulta e juvenil e também roteiros de cinema. Já recebeu também o Prêmio Jabuti e o primeiro lugar na Bienal Nestlé de Literatura. Os cineastas Beto Brant e Heitor Dalia já filmaram seus roteiros. E ele já trabalhou, inclusive, como roteirista consultor do Sundance Institute nos Estados Unidos, que promove um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo. Suas histórias nascem da observação atenta da vida humana e de um domínio excepcional das técnicas narrativas. A E-Paraná apresenta agora Um Escritor na Biblioteca com Marçal de Aquino. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Um Escritor na Biblioteca. A edição de hoje é com o escritor Marçal Aquino. Eu estava comentando contigo antes da gente começar como a sua experiência foi primeiro oral e não com livros, né? As histórias que você ouvia eram contadas para você, não eram lidas, né? Você pode comentar um pouco esse início? Boa noite. Antes de mais nada, prazer estar aqui em Curitiba mais uma vez, entre amigos, entre pessoas que me querem bem, que me tratam como um príncipe aqui. Eu fico muito feliz de vir para Curitiba, poder conversar sobre literatura. Eu acho que aqui se leva a sério a literatura de uma forma, às vezes até exacerbada. Mas é bom, é melhor do que não levar a sério. O que acontece comigo é o seguinte, eu fui muito pobre, cara. Eu ainda sou pobre, mas hoje eu pelo menos consigo pagar as contas. Eu nasci numa fazenda. Essa história de que tem que ter livro em casa para o cara se enveredar pelos livros, no meu caso não é verdade, porque não havia livros em casa. Meu pai tem terceiro ano do antigo primário, minha mãe acho que tem ginasial incompleto. Não havia tradição de livro na minha casa. Quer dizer, vantagens e desvantagens. Eu fui ver, a primeira televisão que entrou na minha casa eu tinha 14 anos. Então eu sou uma raridade, porque eu vi cinema antes de ver TV. Isso é impossível hoje em dia. Hoje qualquer criança nasce vendo TV, ou se vendo na TV no ultrassom, não é isso? Eu nada disso, eu vi cinema primeiro e fiquei encantado com aquilo. Então toda a mitologia das histórias, para mim, está ligada à coisa oral. Que era aquela coisa na fazenda que as pessoas se reuniam no final da noite e comentavam as histórias, os causos, que são causos, na verdade. E como eu era muito fã desse tipo de conversa, eu ficava do lado dos adultos prestando atenção, eu comecei a aprender técnica narrativa sem saber, instintivamente, porque eu percebi o seguinte, o meu pai, por exemplo, é um grande contador de histórias. E o que ele fazia? Ele contava a mesma história, meses seguidos. Só que cada vez que ele contava a história, como só ia acontecer, aquilo modificava. Ele usava mais uma parte que era de suspense, ele percebia que tinha uma revelação. Então essa técnica de escrever, eu aprendi ouvindo. Então quando eu vou escrever, automaticamente eu penso o que é que pode ser revelado agora, o que é que não pode ser revelado. Essa coisa que você aprende depois nos livros, nos grandes livros, né? Essa coisa da linguagem mesmo. Eu aprendi isso de maneira oral, não teve nada... No livro, para mim, o livro entra muito tarde na minha vida. Antes dos livros ainda entra a história em quadrinho, que eu fui alfabetizado com gibi. Eu era louco por história em quadrinho. Eu achava livro muito chato, porque livro tinha pouca figura, né? Eu gostava de ver figura, como eu não sabia ler. À medida que eu fui sendo alfabetizado, aí sim os livros entram na minha vida acidentalmente até. Eu me lembro de um sujeito que foi em casa e levou um livro do Tarzan, escrito pelo Edgar Rice Burroughs. Nem lembro que Tarzan que era, daquela companhia editora nacional. E eu resolvi ler aquilo. E descobri uma coisa fascinante, era muito melhor do que qualquer gibi do Tarzan. Era muito melhor do que qualquer filme do Tarzan, porque a história se passava aqui dentro. Então eu fiz a transição, eu abandonei quadrinho, eu abandonei qualquer coisa, eu mergulhei nos livros a partir ali dos 10 anos. Então a minha descoberta dos livros é nessa base. É a curiosidade que me levou a abrir um livro. Nunca tive um adulto dizendo, lê. Mesmo professores na escola, eu posso contar nos dedos os professores que efetivamente tinham uma relação com literatura, perceberam que eu gostava e me orientaram. Eu li às cegas durante muitos anos da minha vida. Eu li errado, como se diz. Embora digam que não há maneira de ler errado, o importante é ler. Mas eu li Nietzsche com 13 anos. Não entendi nada, né? Achava curiosíssimo aquilo. Por que aquilo era importante? Eu li Machado de Assis muito cedo. Achei uma droga, né? Dom Casmurro, durante anos, eu dizia, mas é um engodo, né? Aí eu fui ler mais tarde, aí já com uma experiência de vida maior, você encontra o grande autor. Mas eu li de forma desordenada, sempre de forma desordenada.
Você lembra quando foi a primeira vez que você entrou numa biblioteca? Sim. Que idade você Nunca tinha? vou esquecer. Porque começa que eu menti a idade. Quando eu preenchi a ficha, eu pus uns anos a mais, que é para poder pegar os livros que eram proibidos. Sabe? É a Biblioteca de Amparo, que tinha um acervo, eu acho que eram 13 mil livros que eles tinham na época lá, é uma biblioteca bacana, não sei como é que ela está hoje, mas para mim aquilo foi fundamental porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, e eu queria ler, eu precisava desesperadamente ler. Então eu fui aquele cara realmente rato de biblioteca. Houve momentos em que havia a figura do bibliotecário que me orientava, ele via que eu gostava de um determinado autor, ele dava outro. Mas tinha momentos que você chegava lá e olhava aquele, para mim era um supermercado aquilo, você olhava e dizia, pô, posso ler tudo. E aí você vai descobrindo, quer dizer, eu continuei dentro dessa coisa. Eu entrei a primeira vez numa biblioteca em Amparo, eu tinha 11 anos. E outro dia o cara da biblioteca me mandou as minhas fichas de presente. E aí eu pude ver o que eu andei lendo naqueles anos todos. E aí você vê que eu era um leitor onívoro. Porque eu lia filosofia, eu lia poesia, eu lia prosa, eu lia policial. Eu não tinha uma linha de leitura. Eu não era orientado para um lado só da literatura. Eu acho que isso me tornou um leitor sem preconceitos. Um leitor que pegava o livro e, para saber se era bom mesmo, tinha que ler. Alguma coisa chamou tua atenção nas tuas fichas de leitura? Algum título específico? Até um momento que eu descobri o Raymond Chandler, aí eu li todo o Raymond Chandler. Por sorte, a Biblioteca de Amparo tinha esses livros. Aí eu fui ler os policiais, eu fiquei anos lendo policial. Sabe? Aí lembro quando eu li Moby Dick. Eu lembro exatamente quando eu li Moby Dick, porque eu lembro que eu estava na escola, eu torcia para terminar a aula logo, todo mundo queria jogar bola, eu queria ir para casa terminar de ler o Moby Dick. Eu estava encantado com aquilo. Então tem assim, alguns momentos, alguns livros que foram muito marcantes na minha trajetória. Alguns escritores ou leitores, eles me parecem ter ou eles falam sobre isso, sobre como a biblioteca tem um espaço sacrossanto, né? Como se entra numa biblioteca, como se entra numa igreja, como o respeito pelos livros ou aquele cuidado excessivo com os livros. Você me parece não teve muito isso. Ou a tua relação com a biblioteca era uma coisa de reverência? Não, para mim a biblioteca era um lugar onde tinha coisa que eu gostava, que eram livros. Eu me lembro que a maioria das pessoas ia a essa biblioteca por conta dos jornais. As pessoas iam ler jornais, porque a biblioteca disponibilizava todos os jornais do dia. Então as pessoas iam ler jornal, lá eu ia atrás de livros. Eu era aquele cara que não via a hora de terminar um livro para pegar outro. Então eu era rato de biblioteca mesmo, nesse sentido. Aliado à biblioteca da escola, que a biblioteca da escola era um pouco mais dirigida. Ela tinha os clássicos, uma coisa, não era aquela coisa geral. Então algumas coisas eu me vali da biblioteca do colégio onde eu estudei. E depois da Biblioteca de Amparo, qual foi a próxima biblioteca a te marcar como leitor? Né? Aí foi a minha, sensacional a biblioteca que eu tinha, porque era uma zona. Era assim, tudo fora de ordem. Então eu chegou um momento na minha vida que eu tinha 4 mil livros, que não é nada, né? Não é nada. O Rogério tem 13 mil. Né? Eu tinha 4 mil livros, mas o problema é o seguinte, eu ia procurar um livro, dava tanto trabalho que eu preferia ir comprar outro. Eu saía e ia na livraria, porque eu não ia achar naquele manancial. Até que eu resolvi organizar. Separei brasileiros, estrangeiros, e todo final de ano eu desbastava essa biblioteca. Eu tirava aquelas coisas que eu não ia ler, que eu não queria ler, que eu tinha ganho, coisa parecida. Ficava só com aqueles livros. E a prova da biblioteca é a primeira separação do cara. Porque eu tinha uma biblioteca, a minha então mulher também gostava de ler, jornalista, então ela também tinha os livros dela. Então cruzamos os livros, né? Misturamos os livros, digamos assim. Então a gente ficou com um acervo, acho que de uns 5 mil livros. E o dia que eu me separei, fui eu que saí de casa, eu disse, eu vou levar alguns livros. Não dá para levar tudo, não faz sentido. Eu vou levar alguns, então eu ilusoriamente eu pensei assim, eu vou levar livros que eu gosto muito, livros que eu gosto do objeto, livro, aquela coisa da cheirar livro. Você tem uma relação com o livro, é física, é uma coisa impressionante. Ou livros que eu não li, vou ler ou que eu vou reler. E eu fui amontando, e quando eu vi, tinha 700 livros. Então não tem essa história de pouco livro. Eu não sei quantos livros eu tenho hoje. Eu tenho uma biblioteca. Eu morei num apartamento, para você ter ideia, que a coisa ficou tão feia que o Beto Brandt foi lá uma vez e falou: os livros vão acabar botando você para fora. Porque eu tinha livro em tudo quanto é canto e eu adoro isso. Tinha livro na sala, na cozinha. Sabe, eu gosto do livro, eu gosto da presença do livro. Hoje, por exemplo, no meu quarto tem 2 prateleiras de lado a lado. Eu tenho biblioteca na sala. Eu tenho livro em casa, eu adoro livro. Não, essa história de e-book, essa conversa mole não pega em mim, não. Eu vou morrer antes, então não tem problema nenhum. Eu fiquei feliz com os livros tal qual eles existem hoje. Formato invencível. E como é que é a tua relação com... Como você organiza a tua biblioteca? Você comentou que tem livro em toda parte, você pensa, a não ficção está na cozinha. Não, eu não tenho essa história de não ficção. Eu separo o estrangeiro e brasileiro, já é um grande negócio. Por ordem alfabética, já é uma vitória, você não sabe como, cara. Ir lá e falar, ó, tá aqui o livro, ó. Eu não tenho relação de posse com os livros. Apesar de eu gostar muito, quando vai gente em casa e diz, pô, você tem o Salinger. É seu, você tem agora.
Eu adoro essa ideia de você dar os livros para pessoas que se interessam por livros. Eu acho comovente que alguém ainda entre no lugar. Eu acho tristíssimo quando eu entro numa casa e não vejo um livro. Para mim é um motivo assim, de grande tristeza eu entrar numa casa que eu não conheço. E hoje não tem nem lista telefônica, né? Antigamente ainda tinha lista telefônica que fazia às vezes de livro ali, né? Hoje não tem nem lista telefônica. Então quando eu entro numa casa que não tem nenhum livro à vista, eu acho assim que ali tem algum tipo de pobreza. E não necessariamente monetária. Então hoje a minha relação com o livro é tranquila, porque eu tenho lá meus livros, eu diria para você assim, dificilmente, eu sei os livros que eu tenho. Se você me perguntar, você tem tal livro, eu digo para você até onde está. Porque tem essa coisa da memória visual também, você sabe onde estão os livros. Mas está organizado, então a biblioteca hoje funciona. Eu não preciso sair e comprar livro. Tem uma história do Umberto Eco sobre a relação dele com a biblioteca dele. O Umberto Eco, ele tem uma espécie de palácio, de castelo, onde ele guarda os livros dele. E são 500 mil de exemplares, 500 mil livros. E um dia um jornalista perguntou para ele se ele já tinha lido todos aqueles livros, que é uma pergunta que as pessoas fazem, né? Faz. Mas escuta, o senhor já leu todos esses livros? Ele disse, claro que não, senão não estava guardando ele. E aí, o que eu queria te perguntar é isso, a lógica que você usa para guardar os livros. Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que gostam muito de literatura, mas que depois de ler um romance, elas se desfazem do livro. E guardam livros mais técnicos e de consulta, mas uma vez lido alguns livros, elas já se livram deles e mantêm só os livros que elas querem ler. E qual é a lógica que... Não, tem várias instâncias, porque eu recebo muito livro. Como eu escrevo sobre livro para a Folha de São Paulo, por exemplo, eu recebo muito livro de editora, livros que eu não pedi. Eu dou uma olhada, se interessa, se eu conheço, se eu não conheço, e eu já passo para frente. Eu sou um cara que faço o livro circular. Os livros que ficam em casa são os livros dos autores que eu gosto. Poesia, por exemplo, que é muito difícil de conseguir depois. Se você se abre mão de um livro, depois você não encontra. Poesia é um negócio complicado de achar. A prosa, se é um autor de sucesso, ok, não tem nenhum problema. Você falou do Umberto Eco, né? Quem viu O Nome da Rosa, ou quem leu O Nome da Rosa, conhece a cena quando eles chegam na biblioteca e abrem aquele alçapão e começam a cair livros e o Sean Connery cai dentro. E o moleque vai lá salvar ele grita pro moleque, salve os livros. É espetacular, né? Eu acho que isso é uma declaração de amor aos livros do Umberto Eco sensacional. Sem dúvida. Esse desapego que você comentou que tem com os livros, de dar o livro quando a pessoa te pede ou pergunta gosta, quando a pessoa sinto que a pessoa gosta. Esse desapego se reflete também na maneira como você manuseia os livros? Porque, por exemplo, existem leitores que não abrem o livro mais do que 30 graus, outros que comem em cima do livro e põem o café em cima. Não, eu não faço isso. Ultimamente, livros que eu não gosto, eu rabisco, eu anoto. Você não gosta, você... Eu não gosto de escrever em livro, mas ultimamente eu não resisto. O cara começa... Digamos assim, começa a me desagradar muito, eu começo a anotar, circular, eu começo a comentar a leitura ali. E depois eu me desfaço do livro. Né? Não, agora, o livro, quando você gosta do livro, eu tenho muito respeito. Os meus livros são todos livros bonitinhos, estão tudo certinho. Eu não dobro o livro para ler. Eu leio o livro, não sei se 30 graus, mas eu leio o livro, sabe, eu podendo enxergar, tá tudo certo, não tem problema. Eu tenho uma relação com o livro de... eu me lembro que eu fui numa palestra de um escritor uma vez, não há por que não dizer o nome dele. Ele chama-se Pedro Bandeira, era um cara que era jornalista e virou um grande best-seller na área juvenil. E eu fui ver uma palestra dele, na verdade não era um encontro. Nós sentamos no chão e ele começou a falar dos livros dele, que ele tinha acho que 10 livros na ocasião, e ele fazia assim, esse livro aqui eu publiquei no ano tal, me deu muita alegria e plá, jogava o livro no chão. O segundo livro que ele jogou eu me levantei e saí. Eu acho que você tem que ter respeito por livro. Eu acho que livro é um negócio... Porra, bicho, tem uma coisa lá dentro, um mundo lá dentro. Eu acho que... Eu não sei, talvez seja um cara só antiquado e chato. Mas a verdade é que eu tenho respeito por livro. Eu tenho uma filha, tem 18 anos hoje, vive comigo. Ela nunca rabiscou um livro. Desde muito nova, ela via aquela biblioteca, ela nunca teve essa coisa de arrancar capa. Ela passa hoje 18 horas no computador, mas tem o horário que ela senta e lê o livro convencional. Então são coisas que eu acho assim, é possível ensinar respeito pelos livros, para as pessoas, amor pelos livros. Se você tem amor pela coisa, é possível passar esse amor. Você comentou que você gosta de cheirar livro, né? Ah, sim, livro novo, né? Só os novos. Ah, sim, porque eu entrar em sebo eu fico espirrando, eu sou alérgico. Desgraçadamente eu sou alérgico à poeira, então é terrível. Sabe, meu nariz fecha na hora. Então o livro novo eu dou uma cheiradinha assim. Alguém disse, eu não lembro quem foi, que cheirar livro é a segunda melhor coisa que você pode fazer. Eu nem imagino qual seja a primeira, né? Ler. Não, eu adoro a ideia. O livro novo, porque é papel, né? Cheiro de papel. Eu sou jornalista, eu trabalhei em jornal.
Tem essa coisa dos cheiros, da tinta, da impressão, isso é uma coisa muito presente no meu universo. Então eu tenho essa relação com livro, assim, livro novo eu cheiro. Nunca te olharam esquisito numa livraria? Imagine. Todo mundo já me considera louco por muito menos que isso. Então, mas não tem. Depois de uma certa idade, você não se preocupa mais com o que as pessoas pensam de você. A referência das bibliotecas para você você conheceu alguma outra biblioteca pessoal, não pública, que te chamou muito a atenção, que você admira hoje? A biblioteca de escritor é uma encrenca, né? Biblioteca de escritor alguns que eu vi, por exemplo, eu conheço a biblioteca do Rubem Fonseca. É um negócio absurdo, né? Tem todos os livros, todas as peças, todas. E eu me lembro que uma vez eu fui entrevistar um escritor e ele tinha uma biblioteca fantástica também. E aí você começa aquela coisa, esquece a entrevista, né? Você começa a olhar livros que você nunca achou, fala, pô, você tem isso aqui? E uma pena porque aquele cara não era como eu, porque ele deveria ter me dado, né? Os livros raros que eu via. Raro no sentido de difícil de achar. Não raridade, porque eu não tenho nenhum fetiche com primeira edição. Eu sei, por exemplo, que o Luiz Rufato tem. Ele coleciona primeiras edições. Eu já dei primeiras edições para ele de livro que eu consegui e tal. Mas eu não tenho, não precisa ser a primeira edição. Não é o valor em si, não é o valor monetário, não é o valor do livro, não é o valor intrínseco. Não? Eu comentei uma vez, acho que eu li uma entrevista de um escritor, aquele Dennis Lehane, que escreve romances policiais. E ele comentou que ele não costumava rabiscar em livro. A gente estava falando sobre rabiscar livro. E ele contou que um dia ele não tinha esse hábito. Ele lia, terminava de ler, fechava o livro e esquecia, sem rabiscar nem nada. Mas um dia ele estava lendo Desonra. Do Keats. Isso. E ele, disse que a certa altura do livro sentiu um impulso incontrolável de pegar um lápis, uma caneta, qualquer coisa que tivesse à mão e começar a grifar coisas. Grandes momentos. Sim. E coisas que estavam fazendo ele ficar em delírio. E diz que a partir dali ele percebeu que quando ele tinha esse impulso de rabiscar ou de anotar um livro, era porque o livro realmente estava mexendo com ele. Olha só. E o teu é o contrário? É o contrário. Eu só rabisco o livro se eu não gostar do livro. Agora, às vezes dá vontade de... Um parágrafo dá vontade de destacar, né? Você. Por outro lado, eu digo para você que um prazer secreto meu é quando, por exemplo, eu compro um livro em sebo e ele vem anotado por alguém que leu. É legal, você vê a leitura do outro. É muito legal isso aí. Quando é uma pessoa mais consciente, que está comentando aquilo que está lendo. Eu tenho vários livros anotados em casa, mas eu, pessoalmente, só em caso de eu não gostar. O livro é imaculado para mim, não toca no livro. Tudo que precisava estar escrito, já está escrito no livro. Não precisa escrever mais nada. A não ser que o livro seja ruim. Mas aí é um comentário, é quase um protesto. Uma crítica. Né? Você relê livros que você gosta? Muito. Você tem um ranking dos livros que você mais releu? Não tem um ranking, mas tem alguns livros que eu li muito. Li muito. Por exemplo, Onetti, o Juan Carlos Onetti. O Estaleiro eu li 5 vezes. Deixa eu ver. O Graciliano Ramos, acho que é o caso mais radical. O São Bernardo, eu acho que já li umas 10 vezes o São Bernardo. Tem época que eu fico relendo. E o curioso é que você tem uma definição do Calvino, né? Que se aplica perfeitamente a isso. Pode achar tara, né? Eu tinha uma namorada que ela me viu relendo o Onetti. Ela falou, você está lendo esse livro de novo? Eu falei, não, estou lendo pela primeira vez. Porque o Calvino fala isso, né? O clássico é aquele livro que quando você lê pela primeira vez, você tem a impressão que já leu. E quando você retoma esse livro para reler, tem sempre a sensação de que é a primeira vez. E o São Bernardo é assim para mim. Cada vez que eu vou ler o São Bernardo, eu falo, mas como é que eu não li isso aqui? Não é que você não leu. A sua mirada é a mirada daquele momento. Até porque a gente vai mudando. Eu tinha outra idade, eu tinha outras expectativas, eu tinha lido outras coisas. Eu acho que assim, a verdade sobre um grande livro é que ele nunca termina de ser lido. É parecido com poesia, né? Poesia você nunca termina de ler. Não dá para dizer, li o Drummond. Eu leio o Drummond. E o livro de prosa, quando ele é magnífico, você citou um Desonra. Eu acho que o Desonra é um dos grandes romances que foi publicado nos últimos 30 anos no mundo. Eu acho um grande livro. É um livro que eu já reli. Eu quis ver como é que era. Aí você vai... E para o escritor tem um outro negócio também. Mesmo que não seja essa a intenção... Quando você vai reler um livro e você já está a par da trama, do desenvolvimento, da linguagem, você relê para aprender. É muito isso, até meio instintivo. Você fala assim, você incorpora coisas. Eu acho que com um grande escritor, um outro escritor aprende. Sempre está aprendendo. Quando você está lendo, você está aprendendo. O aprendizado de escrever não acaba, né? Nenhum escritor poderá sentar e dizer, eu sou um escritor pronto. Esse escritor estará morto, então. Porque nunca acaba esse aprendizado. Eu fico fascinado com as coisas que eu vou descobrindo relendo. Porque aí você lê sem preocupação com trama. Você relê pelo prazer. Eu releio pelo prazer. Obviamente eu releio livros que eu amei e que amo. Eu não releio coisas que eu não entendi. Aí deixa pra lá. Melhor.
Eu vejo pessoas comentando, cineastas, que veem... Porque o filme, acho que, como ele se passa num período de tempo mais curto do que a leitura de um livro, em geral, leva, a pessoa assiste um filme de 2 horas de duração e o filme te engaja completamente, você entra ali, você suspende a descrença, assiste o filme e embarca na história. Depois, o cineasta volta e revê o filme, aí vendo enquadramento, cortes, situações e tudo mais. Na leitura de livros, eu imagino que você deva fazer isso como roteirista. E na leitura de livros isso também acontece? Não, mas eu não fico de olho na técnica, porque o grande escritor ele não mostra a técnica também, não é tão evidente, você não vê os andaimes. Eu acho que um livro mal escrito, ficam todos os andaimes lá que o cara construiu. Você vê, o escritor se repete. Eu estava lendo o James Woods, o cara do Como Funciona a Ficção, e ele faz um comentário muito engraçado, porque eu já flagrei escritor que usa a mesma imagem em 2 livros. Ele gostou tanto daquela imagem que ele usou em 2 livros. E eu, na ocasião, fiquei assim, nossa, que repertório pequeno, né? E, na verdade, não é. O James Woods fala um negócio, quando você usa um negócio desse, é consolidação de estilo. Eu falei, perfeitamente, exatamente. É tão bom que é dele, ele pode usar quantas vezes ele quiser. Então, essa coisa de prestar atenção na maneira como o escritor fez é meio ilusório, porque o bom escritor não mostra. Quando você lê o escritor, ele já te envolveu. Porque a literatura, a semelhança do cinema, é manipulação. Eu preciso de um bom leitor, um bom livro precisa de um bom leitor. Um bom livro sem um bom leitor não é nada. Um livro sem um bom leitor não é nada. Ele precisa, para se completar, que esse leitor faça essa leitura, que não necessariamente é a leitura do escritor. Em geral, não é. Em geral, não é a leitura do escritor. O livro oferece essa possibilidade. A riqueza de leituras de um mesmo livro é um negócio absurdo, né? É uma coisa que acontece... Todo mundo já deve ter vivido essa experiência. Eu, por exemplo, às vezes eu amo de paixão um livro, eu não aguento a gostosura, dou para um amigo que eu acho que é o cara que vai ler, ele lê e fala, achei ok. E é uma decepção muito grande para mim, porque aquilo foi transformador para mim. Então, literatura é uma viagem muito pessoal. Um pouco antes de começar o programa, você comentou comigo que você foi ao cinema para correr atrás das coisas que você precisava ver e não tinha visto ainda, se atualizar, né? Foi ver vários filmes. Eu faço isso. Eu me pergunto se você faz isso também com livros, ou seja, se você cria uma dieta de leitura, do tipo, algum livro que você se obriga a ler, ou algum autor que você se obriga a ler. Não, hoje em dia não mais. Eu só leio o cara que eu tenho que ter um mínimo de curiosidade, eu não aceito. Por exemplo, às vezes o jornal fala, resenha tal livro, eu recuso, eu não quero, não estou afim de ler. Não é o momento de ler aquilo. Eu só vou atrás do livro se eu tiver curiosidade. Por exemplo, tem autor que eu já sei que não vai dar para ler. Nessa encadernação aqui eu não vou ler esses caras. O Proust é um. Eu não vou ler, não vai dar. Eu precisava viver mais uma vida, porque tem uns caras que eu quero reler. Quando você começa a reler, começa o seguinte problema. Ao reler, você está ocupando um tempo de leitura que você poderia estar dedicando a novos livros. Agora, você fica uma sequência desse livro chato, você vai atrás do cara... Que é aquela coisa que o Radon Nassar fala, você precisa afiar a sua lâmina, senão ela fica cega. Então, você vai nos bons, você vai naqueles caras que mexem com você, que dialogam com você. Então, assim, hoje em dia eu não leio ninguém por obrigação, nem amigo, nem amigo. Um amigo meu levou um original em casa outro dia e falou, vou deixar aí, mas você não precisa ler, tá? Eu falei, que bom que você me liberou, né? Porque eu não vou me obrigar a ler. A essa altura da minha vida, eu preciso de óculos para ler. O ato de ler, para mim, hoje é uma coisa muito mais... já não é uma coisa banal. Para eu ler alguém, hoje eu tenho que estar afim. E aí pode ser um escritor iniciante, pode ser um escritor que todo mundo critica, isso não importa. O que importa é a minha curiosidade. E aí eu dou 40 páginas para ele me convencer. Eu tenho 40 páginas para me convencer. Antigamente eu lia aqueles catatal que estava ruim, sabe? E eu, por cristandade, acho, eu lia até o fim. Hoje não mais. 40 páginas, nego encheu o meu saco e eu paro. Ué, tem escritor que não está vendo o que ele está descrevendo para você? Eu estava lendo um cara outro dia que ele está descrevendo... Aliás, é um grande escritor, esse eu não vou dizer o nome. Ele está descrevendo uma cena onde o cara vai se encontrar com a mulher. E mais tarde você fica sabendo que o cara vai tentar matar essa mulher. E ela está achando que é um encontro amoroso. Então ela se prepara. Ela bota o melhor vestido que ela tem, se perfuma, toma banho, ele descreve isso minuciosamente. E aí ela sai com o cara. E no meio do carro, o cara tenta atacá-la, e ela sai correndo do carro, é perseguida, ela cai e rasga a calça no joelho. Eu disse, mas ela não estava de vestido? Voltei. Falei, o autor não está vendo o que ele está descrevendo. Ué, desculpa, gente, continuidade não é só no cinema. Eu, quando estou escrevendo... Eu tiro por mim, eu não poderia falar por outros escritores. Cada escritor escreve de uma maneira, lógico. Tem até as idiosincrasias pessoais de cada um. Mas eu, quando estou escrevendo, eu estou vendo o que eu estou escrevendo. Não importa se eu não preciso... Eu sei a roupa que o personagem está vestindo, embora eu não vá descrever a roupa. Eu olho para ele e sei como é o rosto dele. Eu acho que acontece com todos os escritores. Então, assim, o mínimo de atenção naquilo que você está fazendo, você está dentro da história.
Esse é o escritor que eu respeito, que está lá dentro, isolado do mundo. O mundo exterior se perdeu. Eu, quando estou escrevendo, eu abstraio o mundo ao redor. Eu sempre digo, eu ponho música para ouvir lá, mas eu não ouço. Se você me perguntar o que está tocando, eu não ouço porque eu estou dentro do livro. É apenas uma coisa para você não se sentir tão sozinho. Agora, tem escritor que não, tem escritor que parece que faz as coisas meio assim. Eu gosto da ideia de que o escritor está comprometido com aquilo que ele está escrevendo, de forma que ele está vendo aquilo que ele está descrevendo. Você se aventura a reler ou retomar os seus próprios livros? Não. Eu só releio por uma razão muito simples. Eu tenho um trauma. Meu primeiro livro. Primeiro livro é primeiro livro, né? Então eu fiquei esperando o livro sair. Então quando o livro sai, você cheira, vira no avesso. E eu abri ao acaso e vi lá no meio assim, ela tinha. E eu tenho problema com cacofonia. Eu sou jornalista. Eu falei, como passou esse ela tinha? E aí eu fiquei com ódio do livro. Primeiro livro, já fiquei com ódio do livro. E para piorar, eu fiz uma noite de autógrafo e eu tenho um amigo jornalista que chegou e falou assim, sabe o que eu gosto em você? Você tá nem aí para linguagem, né? Tem ela tinha no seu livro, né? Tem ela tinha no meu livro. Então, a partir daí... Porque isso acontecia no jornal. Você escreve no jornal... Eu fui revisor de jornal. Tempo que o jornal tinha revisão. É horrível você abrir uma página que você revisou e você leu mais de uma vez. E tá lá o erro, ele brilha em neon, né? Saudade com C cedilha, assim, aquela coisa, né? Cachorro com X, né? Você fala, como é que pode isso? E passa, gente. É humanamente, né? Uma atividade irregular. Só que, então, eu tento escapar disso. O problema de reler os seus livros é que você tenta reescrever. Aconteceu comigo, eu fui a pedido da COSAC na IF, eu lancei uma antologia dos meus 2 primeiros livros de contos. E quando eu fui mexer com os contos, imagine, não era nada daquilo, eu comecei a reescrever. Só que eu pensei, não tem graça se eu fizesse. Não vai ser o escritor lá de 20 anos atrás. Então eu publiquei tal qual estava, com ela tinha, toda aquela coisa. Mas eu evito reler, eu só releio quando eu vou adaptar para o cinema. Aí eu sou obrigado a reler mais de uma vez até. Mas caso assim, por diletantismo, nem a pau, eu tenho medo de abrir um livro. E achar um ela tinha lá no meio. Porque eu achei que a distância de tempo mesmo, de anos, te daria a... Seria como se você estivesse lendo um livro de outro escritor. E de certa forma é isso, não? Olha, mais ou menos. Sabe como é que eu vejo? E isso me consola. Eu olho certas coisas e digo assim, pô, olha que fracasso, né? Uma coisa assim que você não gosta hoje, uma resolução que você não faria, uma imagem que você não usaria. Mas eu sei que eu não estaria aqui se eu não tivesse passado por ali. Aquilo era um passo, não dá, o escritor não dá saltos. Ele tem que passar pelos livros, todos eles que ele precisa escrever. Não sei quantos são. Não sei quantos livros de verdade deixam o escritor feliz. A gente, para uso público, a gente diz que livro é igual filho, a gente gosta de todos por igual, mas é mentira. É mentira, a gente não gosta de todos por igual. Pelo menos no meu caso, eu não gosto de todos por igual. Mas eu reconheço a importância de cada livro. Eu sei que eu não chegaria no terceiro se eu não tivesse feito o primeiro. Eu não chegaria no quinto se eu não tivesse feito o terceiro. Não dá para passar por aquilo. Tudo é aprendizado. Você tem aquilo de que o teu livro favorito é aquele que você ainda não escreveu? Ou você tem algum favorito? Eu adoraria isso, mas como eu não sei que livro... eu não sei se ele é meu favorito, não. Eu gostaria muito de pensar assim, porque eu gosto o livro que eu estou escrevendo é o livro que mais me envolve, obviamente. Mas não chega a ser aquela coisa de... Não, o meu favorito não é, não. Dos publicados, você tem algum predileto ou não? Não. Também não? Ah lá, menti. Eu estava pensando, alguns leitores, às vezes as pessoas perguntam, né, como que é a rotina de um leitor, né? Eu comecei a perceber, conversando com pessoas que leem, que gostam de ler, que muitas vezes as pessoas carregam consigo livros o dia inteiro. Uhum. Então, assim, onde normalmente as pessoas não levam livros, um leitor leva. Certo. E qualquer tempo que essa pessoa tem, ela está lendo, está folheando o livro, nem que seja para ler 2, 3, 5 páginas, não importa. E que nesses picadinhos, nessas páginas, aos poucos, eles vão avançando na leitura. Você tem algum sistema de leitura? Você carrega um livro consigo ou você gosta de parar, ler? Não, eu não carrego o livro comigo, dificilmente.